Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós, se sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu fiz a leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Eu fiz a leitura do capítulo 7 todo. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dias de frieza espiritual, dia de situações aonde a palavra de Deus está se cumprindo. Nós louvamos a Deus porque a palavra dele se cumpre, mas estamos aqui vendo a realidade de que estamos, como disse João, o apóstolo, estamos vivendo a última hora,
o último momento, a igreja está passando por seus estertores aqui na terra, por seus últimos instantes. E então no capítulo 7 aqui, desses 3 capítulos que compõem o famoso Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, dos 5 famosos sermões que o Senhor Jesus pregou, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus é um sermão só, com cerca de 110 versículos. Então nós podemos ver que ele começa falando sobre o juízo temerário. O Senhor Jesus proibiu o juízo temerário. Ele começa dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. Depois ele fala do hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E ele continua dizendo que ele deseja que os seus discípulos orem. Ele incita os discípulos a orar do versículo 7 até o 12. Do versículo 13 em diante, ele fala sobre as 2 estradas, os 2 caminhos. Depois, quando chega no versículo 24, ele fala sobre os 2 fundamentos. E depois ele faz a conclusão do Sermão do Monte, o versículo 28 e 29. Então, indo aqui por partes, nós podemos observar, se voltarmos um pouquinho atrás no versículo 25 até o 34 do capítulo 6, que é o mesmo sermão, o Senhor Jesus ele ensina sobre algo que existe muito hoje em dia, é muito recorrente, é muito atual, é muito abrangente, é muito, vamos assim dizer, real hoje em dia. O Senhor Jesus ele ensina sobre a ansiedade. No versículo 25, no capítulo 6, eu estou falando do capítulo 6, do 25 ao 34. No versículo 25, a palavra nos diz bem claro que foi Deus quem nos deu a vida. A partir do momento que nós temos consciência que foi Deus quem nos deu a vida, nós não devemos ser ansiosos, porque Deus é um Pai de amor. Deus sabe o que faz. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos e Ele, na sua sabedoria, Ele, na sua capacidade de onipresente, de onisciente, de onipotente, Ele, na sua soberania também, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então Jesus ele chamou a atenção dos discípulos para um fato. No versículo 26, ele fala sobre as aves. E nós temos que prestar atenção, se Deus alimenta as aves, se Deus cuida das aves, quanto mais nós valemos do que uma ave. É esta a realidade que o Senhor nos chama, que nós temos que ter consciência do nosso valor. Quando você tem consciência de que a tua vida foi Deus que deu, e que você vale muito mais do que uma ave, você vai entender então no verso 27 que a preocupação é uma coisa inútil. O Senhor Jesus deixa bem claro que a preocupação é uma coisa inútil. Verso 27. Versículo 28 refere sobre as flores. Você pode ler 28, 29 e o 30. O versículo 32 chama muito a atenção. Eu estou falando do capítulo 6. O 32, ele chama muito a atenção. A ansiedade é coisa de quem não conhece a Deus, ou de quem não confia em Deus. Ou a pessoa não conhece quem é Deus, ou a pessoa não confia em Deus. Mesmo que conhece, não confia, ou não conhece. Porque quem conhece a Deus e quem confia em Deus não precisa ser uma pessoa ansiosa. Deus, ele é poderoso, Deus é capaz, Deus é suficiente. A palavra de Deus diz que Deus é o El Shaddai, ou seja, em hebraico, o Deus que é suficiente. A nossa suficiência, diz o apóstolo Paulo, ela vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Tiago, na epístola que ele escreveu, ele fala lá no capítulo 1, a partir do verso 17, 18, 19,
que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todas as coisas vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então o Senhor Jesus ensina duas coisas para derrotar a ansiedade. Se você quiser derrotar a ansiedade que porventura pode estar em tua vida, ou você passando por algum momento de ansiedade, então tem duas coisas que você pode aprender, praticar para derrotar a ansiedade. Primeiro, você deve buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. O reino tendo prioridade na sua vida, você fazendo do reino de Deus, os interesses de Deus, os assuntos de Deus, prioridade para a tua vida, você já tem meio caminho andado para vencer e derrotar a ansiedade. Muitas pessoas vivem uma vida inquieta, ansiosa, vivem correndo de lá e para cá e de cá para lá, vivem uma vida tumultuada, porque elas não dão prioridade ao reino de Deus, elas não buscam o reino de Deus com prioridade. E segunda coisa, se você quiser derrotar e vencer a ansiedade, você deve aprender a fazer a vontade de Deus. Aqui mesmo neste capítulo 6 de Mateus, no verso 10, você precisa fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser também prioridade na nossa vida, na tua vida. Fazer a vontade de Deus. Ela tem que sobrepujar, ela tem que estar acima de qualquer outra coisa. A vontade de Deus você deve buscá-la, você deve conhecê-la e você deve fazê-la. Fazer a vontade de Deus é algo muito bom, é algo muito sublime, é algo muito importante do que vale a pena. Quando você faz estas duas coisas, você põe prioridade em buscar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus, você consegue perceber que a ansiedade vai diminuindo porque você passa a ter mais comunhão com Deus. O Espírito Santo começa a fluir, a vontade, o querer, o realizar e o mover é do Espírito, é de Deus na tua vida. Então, o Senhor Jesus ele fala bem claro no verso 34, do capítulo 6 que eu estou falando. O verso 34, Jesus diz que a preocupação ela pode ser derrotada. E se ele diz, ele sabe o que está dizendo. Se você é uma pessoa que está preocupada neste momento, se tem situações na tua vida que está te deixando preocupada, preocupado, aprenda. Jesus diz que é possível fazer com que a preocupação seja derrotada. Você deve aprender, viver um dia de cada vez. Você deve aprender a viver um dia de cada vez, mas não dentro da sua própria maneira de pensar ou de querer fazer. Eu estou dizendo, é você aprender a buscar o reino de Deus com prioridade e fazer a vontade de Deus. Buscar o reino e fazer a vontade de Deus. Isso é o que está aqui contido do versículo 25 ao 34. Eu dei apenas aqui uma pincelada, eu dei aqui apenas uma passagem rápida, porque eu quero voltar para o capítulo 7, que nós temos coisa maravilhosa para meditarmos aqui. E eu não quero me alongar muito, mas eu quero fazer um resumo daquilo que eu estou vendo aqui para a nossa realidade. O Senhor Jesus está chegando no final do Sermão do Monte. Então, ele nos alerta, ele nos fala sobre 4 perigos. Agora estamos já no capítulo 7. Ele nos alerta sobre 4 perigos. Ele fala sobre o falso caminho, versículo 13 e o versículo 14. Existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de renúncia, é o caminho de se fazer a vontade de Deus, de buscar as coisas de Deus, de ter interesse nas coisas do alto. O caminho estreito, ele é o caminho que conduz à glória. É o caminho que passou Jesus, é o caminho que passou os apóstolos, que passou os servos de Deus na igreja primitiva. É o caminho de renúncia.
é um caminho aonde o profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes do Senhor Jesus nascer, ele profetizou que é um caminho santo e que o imundo não passaria por ele, não teria condições de passar por ele. Ficar neste caminho e caminhar nele, neste caminho estreito, é para aquele que aprendeu, que conheceu e que sabe confiar em Deus. O caminho estreito é o caminho de dificuldades, é o caminho deste mundo onde o peregrino é rejeitado. O caminho estreito é o caminho do Senhor Jesus Cristo, onde caminha a sua igreja do Senhor. A igreja do Senhor caminha no caminho estreito. O caminho largo, o caminho do mundo, o caminho da perdição, é o caminho do homem que não tem compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus está no caminho largo. Tem muitas pessoas pensando que estão servindo a Deus no caminho estreito, mas essas pessoas estão andando em um caminho largo, no caminho da própria vontade, no caminho do próprio interesse. Ele tem vontade de fazer qualquer coisa neste caminho, menos a vontade de Deus. Então, existe o falso caminho. Existe o falso caminho. É o caminho estreito. E nós temos que prestar atenção. Estamos no caminho estreito? Existe um padrão para se viver e se andar no caminho estreito. Não é de qualquer jeito. Então o Senhor nos chama a atenção no verso 13 e 14 sobre o falso caminho. Caminho estreito e caminho. Só existe dois caminhos para o homem caminhar. Não tem um terceiro caminho, só tem dois. Ou ele está no caminho estreito, no caminho da obediência, do servir a Deus, no caminhar com Jesus, ou ele está no caminho lá, caminho da perdição, indo em passos largos para a perdição. O versículo 15, se você observar até o versículo 20, ele fala sobre os falsos profetas. O que mais tem hoje em dia são os falsos profetas. Eles até se disfarçam de ovelhas, preste atenção. Eles se disfarçam de ovelhas, mas eles são lobos. E lobos é para destruir as ovelhas, é para atacar o rebanho, é para fazer o mal, fazer um estrago no rebanho. Mas o rebanho do Senhor Jesus, o rebanho que o Senhor Jesus tem, que é a sua igreja, tem sofrido alguns ataques de lobos. Mas o Senhor está nos alertando sobre os falsos profetas. Nós temos que ter muito cuidado com a ação destas pessoas que entram, que se infiltram muitas das vezes por falta de atenção, de cuidado. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque eles estão disfarçados de ovelhas, mas eles são bodes. E como é que nós sabemos a diferença entre ovelhas e bodes? É no trato, é no falar, é no viver, é no dia a dia. Eles têm um comportamento diferente. Lobos têm comportamento diferente de ovelhas. É só prestar atenção. Lobo é lobo. E nós temos que ter a mente de Cristo, entendimento na palavra de Deus, com os falsos profetas. Os falsos profetas geralmente trazem uma mensagem, trazem um ensino, trazem uma revelação, uma profecia, trazem sempre algo para agradar, para chamar a atenção, para atrair até si aqueles que são seus ouvintes. Os falsos profetas, eles estão espalhados em todos os lugares e nós temos que ter cuidados com eles. Nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas. Agora, além dos falsos profetas e do falso caminho, do versículo 21 até o versículo 23, fala sobre os falsos crentes. Você pode acreditar, existem os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos, mas existem os falsos, os que não são verdadeiros, os que não são genuínos. Chegam até a fazer grandes obras. Acredite, muitos falsos crentes chegam a fazer grandes obras. Eles profetizam. Mas o Senhor diz bem claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Os falsos crentes, eles fazem a sua própria vontade. Eles dizem Senhor, Senhor é apenas de boca para fora. Por quê?
Eles não fazem a vontade de Deus, eles fazem a sua própria vontade. Eles fazem aquilo que eles querem, da sua própria vontade. Então, os falsos crentes, do versículo 20 ao 23, eles fazem grandes obras, pode acreditar. Eles até profetizam. Os falsos crentes até profetizam, até expulsam demônios. Mas eles têm um grande problema na vida. Qual é o grande problema na vida dos falsos crentes? É fazer grandes obras? Não. Eles estão fazendo templos magníficos, gloriosos. Eles estão fazendo grandes construções. E o diabo não está nem um pouco incomodado com isso. Essas grandes obras, essas grandes construções, grandes realizações, esses projetos que eles vão executando dia a dia, que chega a ser notícia na mídia. Os falsos crentes, eles não perturbam o diabo, Satanás. Satanás não está nem um pouco incomodado com as grandes obras que eles estão fazendo, com os megatemplos que eles estão construindo, com as grandes estruturas que estão se fazendo, com os movimentos que eles fazem. Satanás não está nem um pouco incomodado com as obras grandes e gloriosas e das profecias, dos que eles profetizam. Os falsos crentes não estão incomodando o diabo. O diabo não se aborrece, não fica irado. O diabo não está nem um pouco preocupado com as grandes obras que eles realizam, com o que eles profetizam. Inclusive, no expulsar de demônios. O diabo não está nem um pouco preocupado se eles fazem exorcismos, se eles expulsam os demônios. O diabo não se incomoda nem um pouco com isso. Os falsos crentes, eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles não incomodam o diabo de forma nenhuma. Por que eles não incomodam? Porque a única coisa que incomoda o diabo não são a realização de grandes obras, de construção de grandes templos lindos, majestosos. Não, o diabo não está preocupado com isso. O diabo não está preocupado com o que eles profetizam, com o expulsar de demônios que eles têm constantemente. Não. O diabo fica preocupado quando a pessoa obedece a Deus, obedece à palavra de Deus. Quando a pessoa vive a sua vida pautada na palavra de Deus. Então, os falsos crentes, eles são desobedientes a Deus. E porque eles são desobedientes a Deus, o diabo não está incomodado com eles. O diabo não tem nenhum problema de estar incomodado com eles, porque eles são desobedientes a Deus. Existem dois senhores que o Senhor Jesus falou. Existe o Senhor dos céus e existe o Senhor do mundo, o Senhor da terra, o Senhor que é o Senhor que vai ser lançado lá no inferno, que é o diabo. Só existe duas maneiras de fazer a vontade, ou de Deus ou do diabo. Se o homem não faz a vontade de Deus, automaticamente está fazendo a vontade do diabo. Se não está no caminho estreito, está no caminho largo. Se não está debaixo da direção do Espírito Santo, está debaixo da direção do espírito do mal, do engano, do medo, do espírito de Satanás. Não tem outra explicação. Agora, na conclusão do Sermão do Monte, do versículo 24 até o 27, o Senhor Jesus, ele chama a atenção sobre o falso fundamento. Então preste atenção. Ele começa falando do versículo 13 ao 14 sobre o falso caminho. Do 15 ao 20 ele fala sobre os falsos profetas. Do 21 ao 23 fala sobre os falsos crentes. E do 24 ao 27 fala sobre o falso fundamento. A vida de muitas pessoas, elas estão sendo edificadas ou alicerçadas de maneira errada. É por isso que muitas pessoas, muitas famílias, já hoje estão vivendo uma vida de derrota, de fracasso. Estamos no meio do ano. E pessoas que você olhava, que você até conhece, que vivia firme, que vivia bem, tinha uma vida estável, espiritualmente falando, tinha uma vida equilibrada, até justa e boa. Pessoas que tinham um bom testemunho perante Deus, perante os homens. Hoje, infelizmente, saíram do bom caminho, do caminho estreito, e já estão indo pelo falso caminho. Hoje,
já deixaram de consultar a palavra de Deus, aonde toda a profecia, toda a revelação está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não tem mais nada para revelar para ninguém. Tudo que Deus tinha que revelar está na palavra dele. Está aqui dentro da Bíblia. Revelação perfeita, revelação pura, revelação genuína. Você quer? Leia a palavra de Deus. Não precise consultar ninguém, não precisa buscar profetas em lugar nenhum. Se te disserem em tal lugar tem uma pessoa que profetiza, tem lá uma mulher de Deus, tem um homem de Deus que profetiza. Ele vai profetizar para você. Não vai atrás não. A profecia perfeita, que não erra, que é infalível, é a palavra de Deus. Então, pessoas que estavam no caminho estreito, pessoas que estavam no caminho verdadeiro, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas que estavam neste caminho, alguns ou até muitos ultimamente, têm saído do caminho estreito e já estão indo para o falso caminho, que é o caminho largo. Ele parece que é estreito. Tem muitas pessoas que estão no caminho largo, eu insisto nisso, pensando que estão no estreito, mas é largo, é a porta larga, que deixaram de seguir os conselhos da palavra de Deus, da profecia verdadeira, a palavra de Deus, e hoje estão atrás de falsos profetas. Mas não tem os profetas de Deus? Tem revelação de Deus? Tem visão de Deus? Tem visão gloriosa, maravilhosa, tem sonhos de Deus? Tem, mas o perigo são os falsos profetas. São esses homens que vivem uma vida dissoluta, são as pessoas que vivem uma vida fora da palavra de Deus, pessoas que andam profetizando mentiras. Aquilo que Deus não falou, eles dizem que Deus falou. E aí é que está o perigo. Eles são falsos profetas e usam falsas profecias, falsas mensagens. Em vez de ajudar as pessoas, prejudicam mais ainda as pessoas. Por quê? Porque os falsos profetas são lobos e eles se disfarçam de ovelhas. Então, as pessoas hoje também vivem debaixo de uma instrução errada a partir dos falsos profetas, que são lobos. E então se tornam falsos crentes, porque eles deixam de fazer a orientação da palavra que está aqui no texto. Voltando para o capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eles deixaram de praticar essas duas coisas. Eles deixaram de ter prioridade na busca do reino de Deus e na prioridade de fazer a vontade de Deus. Então, quando abrem mão desses dois princípios, podemos dizer assim, então eles começam a ser falsos crentes, deixaram a simplicidade do Evangelho, deixaram de ser genuínos servos e passaram a ser falsos servos. Então, já começam a fazer grandes obras, já começam a profetizar, começam a expulsar demônios, mas eles são desobedientes a Deus. Este é o problema. Desobedecer a Deus é coisa ruim. As consequências são trágicas. Em todo o transcorrer da Bíblia, se você ir de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver o que custou para as pessoas desobedecerem a Deus. As pessoas estão pagando um preço, as pessoas estão sofrendo porque vivem vida de desobediência a Deus. Deus é para ser obedecido, Deus é para ser respeitado, temido, adorado. Mas as pessoas estão desobedientes a Deus, vivem uma vida de desobediência, as pessoas não querem obedecer a Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus. Então as suas vidas são fundadas, são construídas, alicerçadas em um falso fundamento. Do versículo 24 ao 27. E quando a pessoa força a situação e ela quer construir, e ela constrói sobre um falso fundamento, Jesus deu o exemplo, é a casa que foi construída sobre a areia, sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, e não dentro dos princípios da palavra de Deus. É a casa sobre a areia. Essas pessoas que não obedecem a Deus, elas são religiosas, elas são gente boa, vamos assim dizer, mas elas vão de mal a pior. Então, qual é a conclusão que nós podemos ter? Qual é a conclusão que nós podemos chegar?
eu vou deixar aqui para você o resumo da conclusão. Nós devemos, em primeiro lugar, andar no caminho estreito. Quando você toma por princípio, por base, por regra, por prioridade, andar no caminho estreito, tem espinho? Tem. Tem dificuldade? Tem também. Tem conflitos? Tem. Mas vale a pena. Esforce-se por ficar no caminho estreito. Não saia dele. O caminho é estreito, mas ele vale a pena. Então você deve andar no caminho estreito. Segundo, você deve ter cuidado com os falsos profetas. Se você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo governando, orientando a tua vida, não dê ouvidos aos falsos profetas. Podem falar bonito, pode ensinar bonito, pode trazer uma boa mensagem para você, mas tenha cuidado com os falsos profetas. Não dê ouvidos, porque os discípulos, entre aspas, os profetas, vamos assim dizer, do espírito de Balaão, hoje em dia estão soltos por aí. Eles estão fazendo o trabalho deles por aí. Tenha cuidado com essa gente. São falsos profetas. Terceiro ponto. Você deve ser cristão verdadeiro. Uma serva verdadeira, um servo verdadeiro. Então, é andar no caminho estreito, é ter cuidado com os falsos profetas, e nós temos o dever de ser cristãos verdadeiros. Nós temos que ser autênticos, genuínos. E o quarto ponto aqui, nós temos que construir a nossa vida em Jesus Cristo, que é a rocha, que é a pedra angular, que é a pedra principal da esquina. Nós não podemos edificar a nossa vida em um outro fundamento. Jesus Cristo é o fundamento posto por Deus, não existe nenhum outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque aos homens não foi dado nenhum outro nome há dado entre os homens, que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa te suprir. Que o Senhor possa ser contigo a cada dia, nessa caminhada, neste caminho, que é o caminho santo, caminho estreito, que conduz para a glória. Fica firme. Seja constante na obra, na obediência a Deus, porque vale a pena. Que o Senhor te abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E se você ainda não se inscreveu aqui em meu canal no YouTube, se inscreva. Clique no sininho, porque todo dia estou postando algum conteúdo. E você pode compartilhar com os teus contatos para nós abençoarmos outros com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. Paz. Seja sempre o Senhor contigo. Amém. Amém, Jesus.